Olá, pessoal. Estamos aqui para essa webinar, mais uma iniciativa da ANF, a 13ª Semana Nacional da Educação Financeira. E nós estamos muito felizes como grupo, como Soma Investimentos, em fazer parte não só dessa Semana Financeira, mas vir aqui hoje contar um pouquinho para vocês da nossa visão com relação à educação financeira, daquilo que nós temos trabalhado e feito nos últimos 5 anos, pelo menos, né, com projetos sociais e projetos voltados para essa área. E é um prazer e uma alegria estarmos numa semana que se discute basicamente um futuro, né, ligado ao ensino de finanças, ligado ao ensino de negócios, ligado a toda esse dinamismo, né, que o tema requer e a luz que o tema precisa. Então, estamos realmente felizes em contribuir e abrimos esse espaço aqui para uma discussão gostosa hoje. Eu quero te convidar a ficar conosco nesse tempo agora. Eu me chamo Andrei, faço parte do Grupo Soma Investimentos já há um bom tempo e tenho coordenado aqui na Soma Investimentos um projeto de educação financeira voltado para jovens aqui de Florianópolis e da grande Florianópolis. E temos percebido que não só a educação financeira é fundamental para o desenvolvimento desses jovens, como o mundo tem mudado e tem mudado muito rápido. Por isso, a temática que nós colocamos aqui para conversar um pouco hoje é o mapa mudou. Pensando em educação financeira como um mapa, como uma diretriz que nós temos a seguir, nós temos que pensar se esse mapa não tem mudado. E mudado justamente porque o território onde os jovens, as famílias e todos nós estamos pisando, ano após ano, para não dizer mês após mês, ele tem mudado, e mudado com uma velocidade muito rápida. Então, essa mudança de território traz uma reflexão. Temos que mudar, temos que aprimorar a forma como ensinamos a educação financeira, e é isso que eu quero te convidar para a gente conversar um pouquinho hoje. Para começar, eu queria trazer alguns dados aqui para você entender que esse território tem mudado. É muito perceptível no nosso dia a dia, mas os dados, eles embasam, eles mostram isso. Nesse gráfico, nós temos algumas tecnologias, algumas ferramentas tecnológicas, tecnologias que surgiram ao longo dos anos, que fazem parte hoje, são muito comuns na vida do mundo todo. Se você pegar a primeira barra aqui, ela mostra o surgimento do telefone. O telefone, como nós conhecemos, essa tecnologia, ela levou 75 anos para atingir um público de 50 milhões de pessoas, de usuários. É bastante tempo, é praticamente uma vida, uma expectativa de vida inteira para atingir 50 milhões. A segunda da nossa lista aqui é o rádio. O rádio já levou um tempo menor, 38 anos, para atingir 50 milhões de usuários. A televisão, por sua vez, 13 anos, atinge 50 milhões de usuários. Ainda assim, um tempo relativamente grande. Agora, note, com o surgimento da internet, aquilo que era demorado começou a ser encurtado. Essa distância entre o lançamento, o surgimento de tecnologias e o atingimento de pessoas com essa tecnologia, ela tem diminuído. Com a internet, 50 milhões de usuários foram atingidos em apenas 4 anos. Se você pensar que, comparado com o telefone, é um tempo bem mais curto, olhe para agora, olhe para aquilo que nós estamos vivendo. O iPhone, que já é o queridinho, mas e marca também o lançamento dos smartphones, já não é tão recente também. Ele levou 3 anos para atingir 100 milhões de usuários. Então, o dado, ele tem crescido, tem mostrado para nós aqui esses dados que mais pessoas estão sendo atingidas em um tempo menor. Agora, olha o que nós estamos vivendo hoje, até porque esse dado aqui é de 2023. O verdadeiro queridinho, o ChatGPT, já conhecido de muitas donas de casa e vovôs e vovós, porque popularizou, ele atingiu em 61 dias mais de 100 milhões de usuários. E esse dado aqui é de 2023. Outras tantas tecnologias já nesses últimos 2 anos, nesse ano de 2026, já têm surgido e têm atingido massas, muitas e muitas pessoas, para não dizer países inteiros. E aí eu te pergunto, esse território não tem mudado com muita rapidez? Tem mudado. As tecnologias, elas estão impactando cada vez mais modelos de negócio, a forma como nos comportamos e como nos relacionamos, não só em cadeias de negócio, mas pensando finanças,
E isso tem atingido um número maior de pessoas, o que faz com que esse comportamento, que esse efeito, ele se instale de forma muito mais rápida. Então, nós temos que pensar como educadores financeiros, como aqueles que fomentam essas iniciativas, será que aquilo que nós ensinávamos há 5 anos atrás não precisa ser adaptado para um território que hoje nós estamos pisando, que é novo e não existia nesse tempo? Pois bem, venha comigo, vamos avançar nesse tema no dia de hoje. Esse dado sobre mudança de território, ele é mundial, né? Todos esses elementos que nós falamos até então são dados acerca do mundo. Mas e o Brasil, Andrei? Como que fica o Brasil nisso tudo? Como nação, nós temos muita aptidão, muita abertura em abraçar novas tecnologias. 168 milhões de brasileiros, algo em torno de 90% da população tem e já usa acesso à internet. Tem acesso à internet e já usa a internet. Então, se você pensar num Brasil de muitos contrastes sociais, que é a nossa realidade, você está imaginando um grande centro desenvolvido, uma pessoa acessando a internet, mas também em um polo mais distante, uma cidade mais distante, com menos recursos. Esse grande centro financeiro, eu também tenho uma pessoa com acesso a um smartphone, com acesso à internet e podendo estar em contato com aquilo que está trafegando pelo mundo. Isso muda o nosso território, muda o lugar em que nós estamos pisando. Nós somos o 3º país do mundo, nós estamos em 3º lugar no ranking daqueles que mais utilizam o ChatGPT. O ChatGPT virou o novo Google. Nós perguntamos, interagimos, pesquisamos, desde o mais velho até o mais moço. Isso tem mudado a forma como consumimos, tem mudado os questionamentos que fazemos, seja ele para o consumo que temos, seja ele para aquilo que nós desejamos fazer. Isso tem mudado, porque essas tecnologias mudam o nosso comportamento, mudam o território ao qual nós vivemos, nós desenvolvemos a vida, e mudam também modelos de negócio. Agora pense mais uma aqui no Brasil, o Pix. O Pix é uma tecnologia, de certo modo, até invejada por outros países, porque deu tão certo no Brasil, uma tecnologia nossa, que a adesão ela é gritante. Desde que foi lançado, o Pix já movimentou cerca de 35 trilhões de reais. Todos os anos, muitas e muitas transações, elas são feitas via Pix e estão aumentando. Todos os meses que passam, são mais transações via Pix. Mais adeptos, mais adeptos. Isso trouxe uma facilidade desde grandes empresas até pequenos lojistas, pequenos produtores rurais, pessoas que estão num cenário mais distante de grandes centros, todos têm aderido a essa tecnologia e revolucionado seus modelos de negócio, seu comportamento. Estamos pisando em um território novo. Esse território que não existia há pouco tempo atrás. Há alguns anos atrás, quando você fazia uma transação e ela demorava em torno de 10, 15 minutos para que isso fosse creditado para uma outra pessoa, nós já entendíamos como uma inovação. Hoje isso já mudou. Trouxe muita velocidade. Nós já estamos acostumados com isso. Somos um país bem aberto. Então, esse território é totalmente novo. Agora, no que tange ao Brasil, e você já viu aqui comigo que esses dados sobre tecnologia são reais e você percebe isso no seu dia a dia, ainda há um paradoxo. Porque, ao mesmo tempo que abraçamos novas tecnologias, existem fundamentos, bases, conceitos nesse mapa antigo de finanças que eles não caem com o tempo. Eles permanecem e eles são fundamentais para nós mudarmos esse contraste que eu quero mostrar aqui agora. No digital, nós acabamos de ver, somos pioneiros, somos aqueles que estão à frente, somos os usuários, o país mais pujante no que tange à diversidade de inovações sendo aderidas ao maior número de pessoas com a maior velocidade. Agora, quando o assunto é educação financeira, nós temos muitas pesquisas do Banco Central, do IBGE, dados de institutos que cuidam, que fazem essas medições e mostram números que são muito preocupantes. 87% da população ela erra cálculos básicos de juros simples. Nem estamos falando de juros compostos aqui, são juros simples. Nós estamos no último lugar, no ranking de letramento financeiro e juvenil. Ou seja, os nossos jovens, eles têm uma baixa
qualidade em matemática, uma baixa nota em matemática, uma baixa nota naquilo que são as medições que fazem e colocam países desenvolvidos em outro patamar, que melhoram realmente a qualidade de vida das pessoas. Nós estamos com 27,6 milhões de jovens endividados, um número que tem dobrado a cada 8 anos. Temos 70% das famílias brasileiras endividadas. E 59 de cada 100 trabalhadores precisam de requalificação. Então, uma pergunta fica. Território, notoriamente, tem mudado. Agora, o que muda desse novo mapa? O que muda do ensino de educação financeira de 10 anos atrás para aquilo que nós temos que fazer agora? Para a gente entender um pouquinho mais sobre essa mudança do território, quero trazer mais alguns dados aqui para vocês. Dados sobre o mundo do trabalho. O mercado do trabalho que os jovens vão entrar hoje, a maioria dele ainda não existe. Justamente pela velocidade com que as tecnologias vão ser inseridas e a abrangência que elas vão tomando. Novos negócios vão surgindo, negócios antigos têm que ser remodelados e habilidades que as pessoas tinham até poucos anos atrás, elas ou deixarão de existir ou terão que ser drasticamente adaptadas. Dados do Fórum Mundial de Economia diz que sobre o futuro do trabalho, 39% das habilidades atuais serão obsoletas, ou significa que cairão em desuso até 2030. Nós estamos falando, esse dado é de 2025, de 5 anos. Em apenas 5 anos, de 10 habilidades que você aí listava como essenciais para o seu bom desempenho do trabalho, o seu avançar profissionalmente, 4 delas cairão em desuso. Justamente por aquele dado lá do começo que a gente viu. A rápida e crescente adesão a novas tecnologias e o surgimento delas, né? Os dados do Fórum ainda dizem que 170 milhões de novos empregos serão criados até 2030. 92 milhões de empregos atuais serão extintos. E mais de 120 milhões estarão em risco de obsolência profissional no médio prazo. Então, são números muito grandes, são números a níveis mundiais. Mas aí a pergunta fica, certamente não é uma historinha aqui só sendo contada. Nós temos visto e percebido. O território tem mudado. Nós temos utilizado e está muito próximo de nós tudo aquilo que as tecnologias têm trazido. E essa verdade, hora ou outra, né, nesse tamanho aqui que a gente está conversando, ou em outro, maior ou menor, ela vai acontecer. Profissões deixarão de existir, outras tantas serão remodeladas e outras tantas serão adaptadas para um mundo que ainda não existe. E aí, a gente se pergunta, por que o ensino tradicional, ou melhor, por que esse mapa de finanças lá do passado, ele já não produz tanto efeito? E essa provocativa, para você entender um pouco mais, eu tenho feito ao longo desses últimos 5 anos, tocando esse projeto da Soma School. Projeto do Soma School que nós levamos educação financeira, levamos conhecimento para jovens aqui de Florianópolis, de escolas particulares, de escolas públicas, fazemos trabalhos com professores, e a gente tem se perguntado e visto essa mudança a cada ano. Como produzir um melhor conceito, uma melhor adaptação, uma melhor construção nesse jovem, nesse profissional, como construir isso, dado que a evolução tecnológica, a mudança do território tem sido crescente e constante. Só há uma solução, adaptando, mudando esse mapa, essa forma como ensinamos. E aqui, algumas provocativas mais sobre aquilo que nós fazíamos e a forma como nós pensávamos. Olha só um pouquinho comigo. A velocidade. O currículo escolar, no que se refere ao ensino de finanças, ele está muito melhor do que antigamente. Né? A gente tem que concordar com isso. Agora, ele é revisado num tempo muito inferior, muito aquém daquilo com que a mudança chega. Se em 2 meses eu tive 100 milhões de usuários de ChatGPT, e isso já tem produzido um efeito global e em cascata na mudança de comportamento, de consumo, de perfil profissional, como que eu não devo adaptar o ensino
de finanças linkando com essas novas tecnologias. Eu devo fazer isso, porque senão eu crio uma desconexão com aquilo que eu estou transmitindo e a realidade desses jovens, dessas pessoas que estão vivendo. Olha só o complemento. Em 2022, o ChatGPT não existia, mas em 2025, ele é pré-requisito em 306% mais vagas do que comparado ao ano anterior. Olha a forma, a velocidade como isso tem chegado nas empresas, nas qualidades, nas habilidades que compõem o novo profissional. É isso que nós precisamos levar para os nossos jovens, é isso que nós precisamos transmitir junto com esse ensino de premissas básicas, né? Como a gente viu ali que são os deficitários. Ponto número 2, a escala e profundidade. Para alcançar todos os jovens, o conteúdo precisa ser padronizado, mas decisão financeira é comportamento individual, moldado por história, família, medo, contexto, não cabe em apostila. Então, muitas vezes nós, ao ensinar finanças, padronizamos alguns tópicos, algumas formas de traduzir a realidade da educação financeira. Então, ensinamos que deve ser economizado, ensinamos o porquê de se gastar menos do que se recebe, menos do que se ganha, mas, às vezes, focamos em conceitos de aplicabilização em produtos, observação triviais que dizem respeito a um mundo que já não existe mais. Então, como atingir o maior número de pessoas? Entendendo que o território tem mudado, trazendo essas pessoas para dentro de um novo conceito de educação financeira, um novo conceito em que eu adapto velhas bases, né, dá por assim dizer, adapto conceitos que são atemporais à novidade e mudança do mundo que é pujante nos dias atuais, né, que é cada vez maior. Então, escala e profundidade. Eu tenho que levar esses alunos, pegar esses alunos e entrar no contexto deles, entrar naquilo que eles estão vivendo, e a partir daí mostrar que eles precisam trilhar uma determinada curva, que envolve conceitos antigos, mas muitos conceitos novos. Né? O ponto 3 desse diagnóstico, produto versus princípio. Então, o ensino baseado em produtos, ele traz um esclarecimento acerca daquilo que se existe para investir, acerca daquilo que se tem no mercado. Agora, o questionamento que fica com todas essas mudanças, esses produtos vão existir daqui a um tempo? Ou novos produtos não têm existido e têm viabilizado melhores condições de aplicação para essas pessoas? Então, o ensino de princípios, ele perdura muito mais diante desse cenário de avanço tecnológico. Esse é uma constatação diante de um mapa antigo, num território que mudou, território novo. E o quarto ponto do diagnóstico, o modelo de vida mudou. É isso que nós temos conversado até agora aqui. As pessoas que antes se perguntavam para si mesmas, devo ou não fazer determinada situação, hoje já estão no ChatGPT, estão em outras ferramentas de IA, perguntando sobre variáveis, de possibilidades, entendendo melhor os cenários e aprimorando tudo isso. E aí, o que ainda vale do mapa antigo? O que vamos usar na educação financeira atual, e nós temos usado aqui na Soma, que é um conceito atemporal, que sobrevive à tecnologia? Venha comigo. O mapa mudou, mas esses princípios resistem. Então, alguns princípios básicos, nós que estamos trabalhando com esses jovens de hoje, já fazemos isso nesses últimos 5 anos, nós percebemos que ao introduzi-los, ao comentar sobre esses princípios aqui que nós vamos falar, eles são bem assimilados. Por exemplo, gaste menos do que você ganha. É uma conta básica. Eu preciso gastar menos do que eu ganho. Caso contrário, eu entrarei em um desequilíbrio. Outro ponto, comece cedo. Importa mais do que valor. Matematicamente, eu mostro para um jovem que aquele que começa mais cedo consegue produzir mais resultados do que aquele que começou tardiamente. Esses são conceitos que são atemporais. Independente da evolução tecnológica, eles permanecem e eles precisam ser ensinados. Evite dívida cara, ou seja, se necessário tomar dívida, quanto custa essa dívida? Aqui, do ponto 3 ao ponto 5, você vai perceber que, embora sejam princípios atemporais, existem desafios em ensinarmos esses conceitos para
os nossos jovens, para as pessoas que, infelizmente, compõem aquele quadro que eu mostrei para vocês sobre o Brasil, a deficiência em matemática. Mas esse é o nosso trabalho, mostrar para eles que existem mais de um tipo de dívida, e nós temos que escolher sobre aquela que é a melhor, e que vai ser mais eficiente para nós cumprir os nossos objetivos, se assim for necessário. Ponto 4, tenha sempre uma reserva de emergência. Os conceitos do ponto 4 e do ponto 5, eles conversam muito com aquilo que nós acreditamos aqui no projeto que nós conduzimos com a Soma. Educação financeira é muito mais comportamento do que matemática. Todavia, a matemática é muito importante. Agora, a forma como esses jovens se comportam, ou se veem, ou se entendem diante desses conceitos, faz com que eles possam aprender isso de forma mais eficiente e mais prática. Por exemplo, ter uma reserva de emergência, ela se comunica muito melhor com conceitos atrelados a custo de oportunidade, a oportunidades que eles vão ter, que eles abririam mão caso não tivessem nenhum tipo de recurso. E mostramos para eles que o comportamento é, muitas vezes, para não dizer sempre, maior que o conhecimento. Uma pessoa que tem por si só o poder, eu brinco com eles e digo, o superpoder da satisfação. Ela é capaz de dizer, estou satisfeito por uma compra, e não efetuá-la. Agora, a pessoa que não dispõe desse superpoder ou não consegue utilizá-lo, ela compra, e entra num ciclo de consumismo. E aí o seu comportamento não consegue mudar essa realidade. Mas aqui temos 5 princípios atemporais do mapa antigo, que eles resistem, eles atravessam toda essa onda tecnológica. Agora, o novo mapa, o que precisa ter, além dos produtos? E aqui a gente traz um pouquinho da prática que nós temos vivido com os alunos. O autoconhecimento financeiro. Antes do produto, o comportamento. Então, nós conversamos muito nas nossas aulas, traduzimos para os nossos alunos que o marketing, a maneira como as pessoas vendem, existem muitos impulsos de consumo que mexem com as nossas emoções, que tratam de nos pegar ali naquele momento mais frágil, ou num momento ali de nos conduzir a uma decisão que nem sempre é a melhor para nós. E aí nós trabalhamos, com eles livros como A Psicologia Financeira, do Morgan Housel, que é um livro fantástico, aborda muito esse tema de comportamento, e nós conseguimos com os alunos nesse tempo mostrar para eles que toda essa temática de compras, de necessidades, de desejos, ela está atrelada muito mais a eles olharem para dentro de si, se entenderem um pouco, antes necessariamente de saber fazer uma conta. Ponto 2, a gestão de renda variável. E aqui, quando eu coloco, não é necessariamente a renda, não estou falando da renda variável de investimento em ações, em ETFs, em produtos de renda variável. Não, eu estou falando de múltiplas rendas. Porque hoje, um jovem que, das 10 habilidades de hoje, 4 delas, em 2030, estarão obsoletas, segundo o Fórum Econômico Mundial, é um dado que mostra que as relações de trabalho, que antigamente a gente entendia como uma perenidade no trabalho, uma sequência num único trabalho, elas mudaram. Elas mudaram para um jovem que vai viver muito mais, elas mudaram para um mundo que está mudando com muita rapidez, e para famílias, para jovens que vão ter, muito provavelmente, mais de uma fonte de renda. Então, nós trabalhamos muito isso com os jovens, de mostrar para eles que as habilidades do futuro ainda estão em construção, elas serão construídas, sempre com um olhar para o território que tem mudado, as relações de consumo que tem mudado. O ponto número 3, o tempo é um ativo principal, ele é atemporal. Por quê? Se o mundo no século passado, o telefone levou 75 anos para atingir 50 milhões de pessoas, e hoje o ChatGPT em 2 meses atinge 100 milhões de usuários, a gente vê um dado muito discrepante, muito diferente um do outro. Só que o ser humano, naquela ocasião do lançamento do telefone, e o ser humano hoje, ele continua tendo as mesmas 24 horas. E aí? Esse tempo, ele não mudou. Mas como eu observo ele, é fundamental nessas novas relações que nós temos do dinheiro, com o comportamento, com o jovem.
E aí nós começamos a mostrar para os jovens que todas as decisões financeiras que eles tomam estão atreladas ao tempo, seja o tempo dele de vida, a expectativa que ele tem de vida, ou quanto ele precisa dedicar de tempo para alcançar determinado objetivo. E aqui a gente também pega e traz esse ensino através do Summer School, né, através disso que a gente tem visto na prática acontecer, a gente traz essa conversa sobre a mudança de território, mostrando alguns dados para os jovens, que nem tudo é o glamour que você observa. Então, muitas pessoas fazendo conteúdos digitais, criando, nascendo profissões, né, nascendo serviços, nascendo negócios a partir daí, mas nem todos estão hoje monetizando ou conseguindo rentabilizar a partir disso. Então, muitas vezes, eles olham para uma vitrine, né, pensando mais no jovem agora, e aquilo os atrai com muita facilidade. Mas os dados, né, do Censo de Criadores de 2025 mostram que 40% dos criadores digitais ganham até R$ 1.000 por mês. Então, não ainda assim, há uma competitividade muito forte. Então, olhe como nós estamos tratando aqui. São 4 pontos que nós já praticamos, que nós, de certo modo, abordamos no nosso ensino, que muda totalmente a forma como eu vou entregar esse ensino de educação financeira, né? Às vezes isso fica muito subjetivo, parece, mas é uma discussão muito diluída. Mas deixa eu te contar um pouco como que isso é na prática. Aqui tem um material bem legal, né? Eu mostrei aqui para que não o efeito do tempo, né, nos investimentos. Então, R$ 200 por mês, aplicado todo mês, com mais R$ 1.000 de 13º, uma taxa de 0,8. Quem começa mais cedo tem uma diferença brutal de quem começa mais tarde. O tempo é sempre um aliado, né, no investimento e nas finanças. Mas agora, para falar do Summer School e disso que a gente tem feito. Por que nós escolhemos nessa webinar um tema que sugere uma mudança de mapa, uma mudança na forma como nós ensinamos a educação financeira? Que nós temos visto isso na prática. Temos feito trabalhos nos últimos 5 anos com jovens de classe média alta de Florianópolis, em escolas particulares, jovens de classe média baixa e jovens de periferia, jovens que estão na comunidade com muita dificuldade de ter acesso àquilo que os primeiros aqui que eu citei têm. Então, é um contraste social muito forte. Agora, algumas coisas se repetem, né? Alguns desafios se repetem, justamente porque todos estão com acesso à internet, todos têm ali os mesmos anseios conseguem acessar alguns conteúdos, né? Toda essa onda ela atinge meio que geral. O que nós temos visto é que o jovem não é só desinteressado por dinheiro. Só porque é um adolescente ele é desinteressado por dinheiro. Não. Muitas vezes ele é desinteressado num conteúdo que não faz sentido para a vida dele. Então, eu não posso pegar o ensino financeiro que de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, e trazer ele no mesmo formato. Eu preciso adaptá-lo, porque o território mudou. E aí a gente vê no contraste para esses jovens, muitas vezes quando nós fazemos dinâmicas, como eu coloquei aqui, moedas de chocolate para uma sala, a gente divide em grupos, distribui para eles moedas de chocolate, faz com que eles comprem, né, ali naquele momento, ali na sala de aula, façam compras, façam transações e vem ali todo um ciclo econômico ali desenhado para a gente dialogar com eles. E a riqueza disso tudo ela é muitas vezes medida, eu costumo dizer, essa semana fizemos isso, muitas vezes medida da porta da sala até a saída do colégio. Saindo, muitas vezes, com esses alunos conversando, a gente vai ouvindo sobre a prática que eles desenvolveram nessas aulas, os conceitos que muitas vezes eles desconhecem ainda, como custo de oportunidade, como uma oferta e demanda, como uma relação de custo-benefício nas aplicações ou não, mas eles vivenciando isso na prática, no seu dia a dia, no seu mundo que mudou, eles absorvem de uma forma muito diferente, de uma forma muito legal, né? Então nós temos trabalhado isso, temos feito isso, são mais de 50 horas aí dos últimos 5 anos em sala de aula, né? A gente geralmente procura projetos e instituições, temos 4 parceiras que já trabalham a educação financeira, então a gente chega e incrementa, a gente chega e contribui, a gente chega e desenvolve algo
maior, né, junto com esse colégio, junto com esses alunos. E nós trabalhamos livros como a psicologia financeira, para lidar com medo, ganância, comparação, tudo que os jovens vivem hoje, que é uma realidade, a gente trabalha justamente para mostrar que educação financeira é mais comportamento do que necessariamente matemática. E para fechar sempre, todos os anos, esse projeto, nós trazemos esses jovens aqui para a nossa sede. Nós mostramos para ele como que o nosso escritório funciona, temos aqui mais de 80 colaboradores, a vida prática acontecendo, afinal de contas, são mais de 18 bilhões sob gestão aqui na Soma, e o dia a dia está acontecendo, investimentos, alocações, análises de fundos de investimento, estruturas familiares no exterior aqui, e esses alunos vêm para cá, passam um dia aqui conosco, aprendem um pouco mais da prática de mercado, né? E não só validam aquilo que aprenderam nas suas aulas, mas percebem que, até mesmo aqui, internamente, muda de um tempo para o outro, mudam ferramentas, mudam a forma, o olhar como se olha para negócios que estão se remodelando, né? E a gente também atinge esses jovens no sentido de influenciá-los, né? Olha para o mercado financeiro, olha para cá, né? Você não quer fazer parte disso aqui um dia? A gente tem atingido esses objetivos, está muito feliz com esse projeto, agora entrando no 5º ano. E para fechar, trazendo aqui para vocês, a gente sempre deixa essas dicas no nosso ensino. O mapa mudou, mas o que não muda é as janelas de oportunidade. Então, se tem algo assim para resumir, a gente diz, olha, anote o que entra e sai todo mês. Isso já vai trazer clareza antes de você pensar em produto. Calcule quanto vale uma hora do seu tempo. Use esse número antes de gastar. E leia muito. Aproveite os materiais, aproveite essa semana específica em que muitos conteúdos bons como esse, outras casas têm colocado conteúdos relevantes. Aproveite isso, divulgue, né, propague, e seja assim como a gente, um entusiasta, né, de contribuir para esse Brasil tão grande, tão adepto a novas tecnologias, mas às vezes tão carente no que se refere ao ensino de educação financeira. E nós aqui da Soma, como eu disse, mais de 80 profissionais têm não só contribuído com esse projeto, mas têm recebido também. Nós praticamos aqui internamente com os nossos colaboradores, compartilhamos com eles. Eles têm não só experiências ligadas à sua própria gestão financeira, a estímulos que nós lançamos coletivos aqui para todos eles, mas também eles têm a oportunidade de atingir com o seu conhecimento, com aquilo que ele tem para contribuir, jovens que vão mudar o futuro do nosso país. E é isso que nós acreditamos. Acreditamos que a educação financeira muda o futuro de uma nação, muda o futuro de um país. Nós só temos que olhar para esse mapa que está mudando, para a forma como nós adaptamos e ensinamos esses jovens, porque o mundo tem mudado muito rápido. E nós queremos avançar cada vez mais, e certamente veremos esse país, esse Brasil tão grande, de muitos contrastes, que abraça tecnologias, veremos esse país num novo patamar, muito em breve. Então, se você que nos assistiu hoje gostou desse conteúdo, aproveite, divulgue ele. Se você que assistiu faz também trabalho de educação financeira ou estimula, né, participa de grupos, vamos continuar. Esse trabalho não pode parar. E assim nós vamos mudar a realidade de muitos jovens no nosso país. Muito obrigado.